Vamos acordar, filho? Será que o Arthur quer acordar? Abre o olho. Vamos trocar de camiseta? Não conseguiu ler, né? Então volta, dá um pause e lê. Mas basicamente o que está acontecendo? O Arthur está mudando de escola. Ele mudou de escola e começou na escola ontem. Ontem eu não consegui levar ele na escola. Hoje eu vou levar ele na escola junto com a Paty. E o Arthur está indo para uma escola Montessori. Só que já que eu não entendo nada disso, quem vai explicar para vocês o que é Montessori é a Paty. Uma das coisas que é muito diferente aqui nos Estados Unidos, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui no vlog, a Paty já falou, é que a nossa vida aqui é só eu e ela, e a gente tem que fazer tudo em casa, a gente tem que cuidar do Arthur, a gente tem que fazer compra, a gente tem que cuidar da casa, a gente não tem ninguém para ajudar. E a Montessori, ela tem algo que realmente a gente vê que é uma diferença da escola normal. Explica pra mim, amor, qual que é a diferença que a escola Montessori ensina pra uma criança versus a escola tradicional? Gente, pra deixar bem claro, eu não sou especialista em educação, tá? Nem no método Montessori. Se vocês quiserem, depois a gente faz outro vídeo falando melhor sobre o Montessori, mas eu vou falar então as coisas que o Montessori se encaixam no que a gente quer pra nossa família. O método Montessori, ele estimula a individualidade da criança e a independência da criança. Como assim? No método Montessori, os professores eles são mais como se fossem auxiliares no aprendizado. Então, assim, as atividades, as tarefas, elas ficam todas no alcance das crianças. Não é como se as crianças elas não chegam na escola, sentam numa carteira ou numa mesa e os professores vão dar uma tarefa determinada para a criança fazer. Que são todas iguais para todas as crianças. Ela é um formato circular, tem uma série de estantes com um monte de atividades diferentes. A criança ela vai escolher a atividade que ela quer fazer e ela pode permanecer fazendo aquela atividade pelo tempo que ela desejar. Então, assim, ela não tem um tempo pré-determinado para fazer aquilo. Se ela se interessar por fazer aquela atividade por meia hora, por 1 hora, ela vai permanecer fazendo aquela atividade pelo tempo que ela achar necessário. Outra coisa é que ensina a criança a lidar com as frustrações dela. Porque o professor não chega para a criança e fala assim, olha, você tem que fazer assim, dessa maneira. A criança, ela vai tentar fazer. E se ela erra, ela vai tentar de novo. Eles não acreditam em punição e recompensa. Para a criança, a recompensa seria ela superar a dificuldade e ela mesma aprender aquilo que a recompensa dela seria a própria conquista. Dela mesma. Dela mesma. Estimula você superar suas dificuldades através das suas próprias conquistas. Coisa muito legal do Montessori, que a gente tenta fazer bastante aqui em casa, é que eles estimulam muito a organização e a ordem. Então, assim, vocês já devem ter percebido isso no playroom do Arthur. E o quarto do Arthur também é Montessori. Eu nunca cheguei a comentar isso aqui no vlog, mas a cama do Arthur é no chão. E o playroom do Arthur também. Os brinquedos estão todos separados por categorias. E tudo fica no alcance dele. Então ele não precisa da gente para fazer nada, ele pode fazer tudo sozinho. Então a criança, ela entra na cama e sai sozinha da cama. Quando ele tá no playroom dele, todos os brinquedos estão ao alcance dele. Ele não precisa chamar o pai e a mãe para pedir o brinquedo que ele quer brincar. E esse fato dos brinquedos ficarem separados em categorias, ele sabe que aqui naquela gaveta tem só carrinho. Então, isso também é uma coisa muito forte do Montessori que a gente faz aqui em casa. E toda vez que a criança termina uma determinada atividade, ela tem que guardar aquilo que ela estava brincando e colocar de volta. Que é uma coisa que a gente faz aqui em casa também. Outra coisa que o Montessori estimula, que é uma coisa que a gente gosta de fazer aqui em casa, é a criança participar nas atividades do dia a dia. Então, a gente tem estimulado muito o Arthur a participar da preparação dos alimentos. Lógico que a gente não coloca o Arthur no fogão, nem para mexer com facas.
Mas, por exemplo, a lavar alimentos, a separar as coisas. Ele acaba de comer, ele tira o prato dele da mesa e ele coloca dentro da pia. Ajudar a escolher as coisas no mercado, a saber exatamente, principalmente aqui nos Estados Unidos, que tem muita coisa processada, você encontra a fruta, ou às vezes nem fruta, né, mas você já encontra coisa picada, descascada. Ele falou assim, não, filho, ó, isso aqui é um milho, você tá comendo o negócio que vem daqui. Então Pegar, descascar a fruta, mesmo quando ele quer comer, por exemplo, um muffin, um bolo, eu tenho tentado fazer com ele o bolo pra ele ver que é feito, que ele tem que esperar ficar pronto. Não é abrir um negócio que tá pronto e ele comer, porque ele não sabe que teve um processo ali no meio para aquilo ali, né? Então, assim, essas são as coisas que a gente acha que o método Montessori beneficia. Se enquadra no que a gente espera, né? Tem várias outras coisas do método Montessori que, se vocês quiserem, vocês podem procurar, ou até a gente pode falar mais disso mais pra frente, se for interessante pra vocês. Mas, no geral, é isso que a gente tem visto que é benéfico para nossa família. E só para poder concluir, né, uma das coisas importantes que a gente acha no método Montessori é que ajuda muito na independência da criança. E outra coisa é que, além da independência da criança, a criança ela não fica formatada, não é uma criança padronizada como as outras. Então não é como uma professora que chega e fala assim, olha, vou te dar esse exemplo, eu vou te dar esse problema de matemática. Você tem que fazer o passo A, B, C, D, E, e você chega no F, que é o resultado. Na Montessori, a pessoa dá o problema e a criança descobre o jeito dela de chegar numa solução. Eles ensinam métodos, ensinam como chegar naquilo, só que basicamente eles não forçam a criança a seguir um padrão, como a gente está acostumado na escola tradicional, né, amor? Isso. Então, assim, as crianças ficam muito padronizadas. E eu vi isso muito claro nos estagiários que trabalharam com a gente agora nesses últimos meses, que as crianças são muito padronizadas hoje em dia, né? Elas todas pensam da mesma forma, da forma linear. E com o método Montessori, as crianças pensam da forma delas e elas chegam naquele resultado, né? É lógico que a gente não vive num mundo ideal. Exato. E que tem coisas que a gente vai ter que adaptar, que ele não vai poder ficar nesse tipo de educação para sempre. Eu mesmo sofri com isso na faculdade, por às vezes durante saber resolver coisas usando outros métodos diferentes de uma fórmula, por exemplo, e o professor não aceitar, queria que só corrigir uma prova usando o método dele, fórmula. Mas enquanto ele é criança e nessa fase da vida dele, a gente acha que estimular a independência e a educação dele dessa forma é o melhor caminho. E vai abrir a cabeça dele para outras coisas, né? Vamos para a escola, filho? Só fechando o vídeo de hoje, né, isso que a gente realmente espera da escola Montessori. A gente espera que o Arthur consiga desenvolver a própria forma de raciocínio, que ele tenha as próprias soluções na cabeça dele. A minha educação é nada convencional, eu vejo isso como um grande trunfo que eu tenho no meu trabalho hoje em dia. E eu, do lado dos meus pais, eu sou o cara que pensa de forma mais diferente, e isso é uma grande coisa para mim no meu trabalho. Então eu quero tentar passar um pouco disso para a Arthur. Eu não conhecia nada de Montessori, a Paty correu atrás disso, a Paty descobriu, ela trouxe pra gente, e eu tô seguindo o que ela acha melhor para a educação dele, que quem toma essas decisões no fundo é ela. E aí hoje, quando eu estava fazendo esse vídeo, aconteceu uma coisa interessante que eu vi, que os dois fundadores do Google, tá bom, o Sergey e o Larry, os dois estudaram em escolas Montessori. Então, dessa nossa geração atual, né, de grandes inovadores, com certeza esses dois caras são os fora da curva de forma, não dá nem para explicar. Os dois são muito bons e os dois vieram de escolas Montessori. Então eu espero que isso seja o melhor para o futuro do Arthur, que a única coisa que eu quero na minha vida é ver meu filho e minha esposa felizes. É isso aí, pessoal, até amanhã, tchau, tchau!